Aqui nós defendemos a economia de mercado e a propriedade privada. Seja bem-vindo ao podcast Mises Brasil, com Adriano Paranaíba. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast do Instituto Mises Brasil, podcast Mises Brasil, comigo Adriano Paranaíba, sempre semanalmente trazendo nosso conteúdo, então salva na sua playlist, seja onde você esteja acompanhando, YouTube, Spotify, sei lá onde você está vendo esse negócio, velho, salva aí para você não perder nenhum episódio novo. E esse episódio aqui eu tô trazendo um cara que é craque. Não do Londrina Esporte Clube, quem dera, porque ele subia para a Série B, para a Série A, mas é um craque da economia, que é o nosso grande, uma pessoa que já veio várias vezes no podcast aqui do Mises e sempre quando vir vai ser muito bem-vindo, que é o nosso grande professor amigo Adolfo Saxida. Adolfo, tudo bem, cara? Como é que você tá, meu? Pô, bom demais. Depois de uma introdução dessa, pô, tô até dizendo aí, te cuida, hein, Neymar? Tem camisa 10 aqui também. Falta só o Adolfo para salvar o Londrina lá, meu amigo. Pô, é o que falta. Time grande. E Adriano, parabéns pelo seu trabalho. Eu acompanho, agradeço todo o esforço que você fez pelo povo brasileiro. No momento duríssimo, você teve à frente de cargos importantes. Então é sempre bom reconhecer o seu espírito público e parabéns a todo o Mises Brasil pela difusão e defesa de ideias. Meu respeito aqui registrado. Muito obrigado. Cara, a gente que agradece, porque, pô, esse já é o quinto ou quarto episódio do Instituto Mises que você participa, já esteve no Summer School do Instituto Mises Brasil, então assim, a gente que agradece, você que é um cara assim, e é um pouco do que eu quero conversar contigo, porque assim, gente, o Adolfo Saxida, ele tem um perfil que eu acho assim, Ô sensacional, que... Adriano, deixa eu Fala. contar uma fofoca então, Ai, fala, vai, então vai lá, É, quebra as pernas do maluco aqui. eu fui realmente professor ali do Miss Brasil. Professor não, fui um palestrante ali, Isso. e os meus amigos do Miss Brasil me chamavam carinhosamente de Sossa, que me chamavam de socialista, cara. Ah, mas é um socialista que a gente gosta. É um socialista que a gente gosta. É que nem o Hayek, é um socialista que a gente gosta, né? Mas você faz essa brincadeira, mas assim, pessoal, o Adolfo Saxida tem um histórico profissional que pra gente aqui do Instituto Mises, a gente valoriza muito, que é o quê? O Adolfo foi professor, pesquisador, é um cara que tem mais de 2.000 citações, produziu conteúdo, foi para política, foi para cargos executivos, foi secretário da SPE, uma secretaria importante, depois foi ministro de Minas e Energia e conseguiu trazer a experiência acadêmica, tudo que... Você pega os papers do Adolfo Saxida, que ele fala lá de produtividade, alocação de recursos, né? Tudo isso ele consegue trazer e colocar na política, e colocar na prática, e teve excelente desempenho, tanto na SPE como no Ministério de Minas e Energia. E é um pouco disso que eu queria conversar contigo, Adolfo. O que você... Quão difícil foi essa jornada de um cara que era acadêmico, que fez lá pós-doutorado no Alabama, voltou para o Brasil, pesquisador do IPE, e ter que encarar cargos públicos, não cargo sentido cargo lá de um carguinho, mas postos chaves, né? A SPE, ela estava destruída, até tinha a plaquinha que você colocou lá, Make SPE Great Again, né? E depois pegou o Ministério de Minas e Energia e fez muita coisa interessante. Eu quero primeiro que você fale dessa... Quão difícil foi para um acadêmico com essa pegada sua migrar, participar da política e depois participar de cargos chaves e conseguir levar? Porque assim, a gente pega o Greenspan, por exemplo. O Greenspan, tudo que ele escreveu, ele não fez nada na prática quando ele... Eu acho que ele fez até o contrário, né? Mas você não, você conseguiu colocar. Como é que foi essa experiência, com as dificuldades, as coisas que você viu como conquista que você vê aí? Adriano, obrigado pela pergunta. Um abraço a todos os nossos ouvintes. É assim, nós temos que separar os dois grandes cargos que eu tive no governo, né? O primeiro foi a Secretaria de Política Econômica. A Secretaria de Política Econômica sempre foi um sonho meu, porque assim, eu a sou um grande seguidor do grande filósofo Nelson Piquet. Então Nelson Piquet tem uma frase famosa que ele diz assim: "Primeiro eu escolhi ser campeão, depois é que eu quero ganhar dinheiro". Isso me marcou muito na minha vida, porque eu me lembro de ver algumas pessoas de cargos altos do governo, ela ia dar entrevista, ela não sabia falar inglês, ela não sabia o que eu estava falando, eu falava: "Pô,
Eu sei que um dia eu vou chegar aí, e eu não quero passar por isso. Então eu vou me preparar. Então, desde que eu fazia graduação na Universidade Estadual de Londrina, eu sempre trabalhei de manhã e à tarde, estudava à noite, mas eu sempre tive essa mentalidade: eu quero me preparar, porque um dia vai chegar a minha hora, e quando chegar a minha hora eu quero estar preparado. Então eu sempre coloquei em primeiro lugar eu estar muito bem preparado. Então, bem ou mal, eu abri mão de dinheiro para ir cada vez estudando mais, me preparando mais. Eu era depois que eu já era doutor, eu terminei meu doutorado com 28 anos de idade, aos 30 eu era diretor do mestrado e da graduação da Universidade Católica de Brasília, ajudei a implementar o doutorado lá. Eu abri mão disso, por quê? Porque eu falava assim: "Pô, um dia eu vou chegar lá, e o meu inglês é muito ruim, eu preciso melhorar meu inglês". Foi aí que eu fui para os Estados Unidos, primeiro para o Alabama, depois fui professor de economia na Universidade do Texas. Então foi uma carreira que eu tinha essa preocupação de me preparar, e eu gostava de pegar as ideias e tentar aplicar na prática. Então eu me lembro, por exemplo, conversando com meus amigos do Mises, eu sempre falava: "Olha, eu entendo as ideias de vocês, mas é importante ter uma preocupação operacional. Não basta a ideia ser boa, ela precisa ser operacionalmente aplicável". Então uma das discussões que eu me lembro era sobre acabar com o Banco Central, que era as discussões acadêmicas de vários libertários, principalmente quem gosta de determinadas partes da escola austríaca, era: "Pô, tem que acabar com o Banco Central". Eu falo assim: "Gente, mais fácil que acabar o Banco Central é acabar com o curso forçado da moeda". O resultado me parece que vai ser muito parecido, mas acabar com o curso forçado da moeda me parece operacionalmente mais viável. Então essas eram as discussões, e aqui eu parabenizo você também, Adriano, porque você teve essa preocupação de que as ideias, elas são um norte muito importante para todos nós. Mas na vida real, você tem que saber operacionalizar essas ideias. E aí, quando eu fui secretário de política econômica, eu tinha me preparado minha vida inteira para esse cargo. Esse era o cargo que eu queria. Esse era o cargo por excelência. Na minha leitura, é o cargo mais alto que um economista pode chegar no governo em termos técnicos. Deixa eu te quebrar, mas sim, eu sei que você ia falar, mas por que a SPE você achava tão importante, você acha tão importante? Assim, ela não é a secretaria mais poderosa do governo. Existem outras secretarias muito mais poderosas. Por exemplo, a Secretaria do Tesouro Nacional é muito mais poderosa que a SPE. Mas vixe, a Secretaria da Receita Federal mais poderosa ainda. Mas eu achava a Secretaria de Política Econômica, a SPE, sempre foi o lugar mais nobre do ministério, porque era um lugar que você ficava envolvido o dia inteiro com debate de ideias. Olha, como é que nós vamos operacionalizar isso? Se acontecer tal problema, o que a gente faz? Olha, tem um problema no mercado de crédito, como que a gente resolve o problema no mercado de crédito? Então, era o lugar por excelência que você tem um tempo no governo para pensar e formular ideias. É ali que você consegue sair do dia a dia que você participou. O dia a dia de um ministério é pesadíssimo, mas na Secretaria de Política Econômica você consegue reservar um tempo para pensar na formulação, implementação e operacionalização de ideias. Então eu achava que ali era a excelência. Quando a coisa aperta, é ali que tem que dar as respostas. Então, por exemplo, quando uma Secretaria de Política Econômica está bem estruturada, se o governo está com problema de dinheiro, a ESPE que vai vir com as respostas. Ela que vai olha, que tal a gente fazer tal coisa? Que tal nós privatizarmos a PPSA? Que tal nós anteciparmos os recebíveis do pré-sal? Que tal nós aumentarmos a concessão e mudar o regime de concessão, acabar com esse negócio de cessão onerosa, volta. Então, assim, é ali que você consegue formular o core da política econômica. Claro, é o ministro da Economia que passa isso, com o apoio do presidente da República. O presidente da República fala, o ministro da Economia formula, mas quem operacionaliza é a SPE, pelo menos era na minha leitura. Era pra quem o Paulo Guedes perguntava como é que a gente desenrola esse BO, né? O Paulo Guedes mandava, rapaz, o homem ali, o cara é bom. O cara é bom. Então ele não. Mas assim, ele sempre, graças a Deus, confiou muito em mim, sempre me deu muito espaço para que, além das ideias dele, que eram as ideias de excelência, as ideias do carro-chefe, também a SPEP tivesse espaço, sobretudo nas reformas microeconômicas. Então, 14 novos instrumentos financeiros foram criados, marcos legais aprimorados. Então, assim, parte expressiva das reformas microeconômicas passaram pela SPE. Não estou dizendo que foi a SPE que fez,
por exemplo, a secretaria que o Adriano estava fez também. Eu estou apenas dizendo o seguinte, a SPE participava disso. Às vezes de maneira mais ativa, às vezes menos, natural. Então transportes, era o Adriano que cuidava, não era eu. Mas passava por nós. Então a SPE era um lugar de excelência para o debate das ideias. E eu tinha muito orgulho disso. Agora, então a SPE eu me preparei para esse cargo. Então, quando eu entrei na SPE, eu já tinha ligado para 4 ou 5 secretários de política econômica que eu respeitava e perguntei para eles: "Ó, onde é que você acertou? Onde é que você errou? O que é que eu tenho que melhorar?". Então, assim, eu tive esse cuidado de olhar para trás. Eu tinha algumas pessoas que eu respeitava muito, eu falava: "Pô, eu quero ser igual a esse cara. Quando eu sair daqui, eu preciso ser melhor do que ele". Então, o que é que esses 4 caras, 5 caras fizeram que eu quero fazer mais do que eles? Então eu tinha já mais ou menos, olha, esse cara ficou famoso por causa da lei fiscal, esse aqui ficou famoso por causa das leis do mercado de crédito, esse outro aqui assessorava diretamente o ministro. Então eu preparei um conjunto de coisas que a SPE, pegando a experiência do passado e colocando um pouco da nossa perspectiva, o que é que a SPE poderia fazer. Então nesse cargo eu estava preparado. O cargo de ministro foi meio coisas da vida, é aquilo, né, você tá ali perto, as chances aparecem. É por isso que é importante sempre estar tentando, né. Eu, eu estava numa reunião que não era nem para eu estar, por um acaso, aquelas coisas da vida. Eu estava numa reunião com o ministro Paulo Guedes mais cedo, aí acabou a reunião, eu estava saindo, o ministro Guedes perguntou: "Ô Adolfo, o que que você vai fazer?" Eu falei: "Ó, eu tenho um negócio ali, mas se for preciso eu fico aqui". Ele: "Não, fica aqui, que vai ter uma reunião de combustível, cara, vamos ouvir, eu quero ouvir o que você tem a dizer, né". Aí teve um monte de ideia, né, e eu, de novo, apesar de combustíveis não ser um tema da Secretaria de Política Econômica, dentro daquela perspectiva de sempre estar olhando para frente, de olhando problemas, eu já tinha pedido para um grupo da SPE formular ideias de combustível, porque eu estava vendo que um dia ia dar problema. E o dia que desse problema eu queria ter uma solução. Aí o ministro falou: "Vocês fizeram alguma coisa?" Eu falei assim: "Ó, a gente fez, mas assim, internamente, não discuti com ninguém". Ele: "Não, não, então fala aí o que que você pensa aí". Aí tive essa oportunidade de falar, e o ministro Paulo Guedes, fica aqui meu agradecimento público, né, o ministro sempre foi muito gentil, muito bacana comigo, falou: "Adolfo, gostei do que você falou, você vai falar isso aí para o presidente da república". Aí você vê a grandeza do ministro Guedes, né, ele podia ter pego a ideia, falado que era dele, Posto na pastinha dele, levar e: "Ó, presidente", fazer a média com o presidente, que é o que muita gente faz, né. mas não fez nada disso não. Ele falou: "Você que vai lá falar com ele". Tanto é que eu fui lá, meu nome não estava nem na reunião, então não tinha nem como entrar na reunião. Aí ele: "Ó, manda o Adolfo entrar aí". Aí me colocaram pra dentro da reunião, mas também, assim, é aquela história, eu tinha me preparado, né, não era uma surpresa, não é, apesar de não ser algo que eu estava vendo, eu já tinha vendo que ia dar problema, eu já tinha a minha equipe era uma equipe de excelência, eu nunca tive medo de trazer os melhores para trabalhar comigo. E nem então, assim, quando você olhava a minha secretaria, era a secretaria que, pô, vou dar uns nomes aqui. Você tinha o Marcos Kohler, um tremendo especialista em escrever legislação, Vladimir Kulteles, especialista em macroeconomia, Marco Cavalcante, especialista fiscal, Rogério Boeri, ele levou finanças para o agro, então um negócio importantíssimo. O Eric, que depois virou presidente do IPEA, o Fausto, que depois foi para o Tesouro, o Davi, que hoje está no Tesouro. Então, assim, para todo lugar, o Rodrigo, que, pô, é um grande técnico do IPEA e também ajudou muito na parte de abertura econômica. Então, para todo lado que você olhava ali, tinha um grande grupo. Você tinha lá o Emanuel, que cuidou das reformas micro junto com o Pedro. Então, assim, era um time muito forte. Então, quando a gente se juntava, saía coisas boas. E aí, quando eu participei dessa reunião de combustíveis, uma semana depois, eu fui almoçar. A hora que eu volto, o Miss Guedes me chama: "Adolfo, ó, o presidente quer falar contigo aí, vai pra lá e você tem meu apoio". Eu fiquei até meio assim, amor. Eu falei: "Mas tem certeza?". Aí ele falou: "Adolfo, tenho certeza,
E aí que você vê também como é bom você estar num grande time, né. Porque quando eu entrei na sala do ministro Guedes, estava junto o Esteves Colnado. O Esteves já tinha sido ministro do planejamento, e eu falei: "Ministro, olha só, o presidente vai me chamar em que é isso?" Aí o Guedes falou: "Ó, o presidente vai te chamar para ser ministro". Eu falei: "Olha, eu acho que o Esteves tem mais experiência do que eu, e nesse momento, o Esteves já foi ministro do planejamento, talvez seja ele o melhor nome". E o Esteves falou: "Adolfo, vai lá que você dá conta, cara, é o seu momento". E realmente foi bacana ele. Aí eu fui, falei com o presidente me deu todo o apoio, falou. E aí, o que que acontece? Eu já não tinha a preparação para o Ministério de Minas e Energia que eu tinha para o Ministério, para a Secretaria de Política Econômica. A Secretaria de Política Econômica eu efetivamente me preparei. O Ministério de Minas e Energia foi um negócio que aconteceu ali. E aí eu falei com o presidente, falei: "Presidente, eu consigo resolver o problema, agora tem que fazer isso aqui". E o presidente falou: "Adolfo, eu confio em você". Eu falei: "Não, tem essa não. Eu vou dizer o que eu vou fazer, porque as coisas têm que ser claras, porque tem coisa que não dá para fazer. Nós vamos corrigir o problema em 2 meses. Se o senhor aguentar 2 meses, o problema vai ser corrigido". E aí fica meu agradecimento público ao presidente Bolsonaro, porque o que eu falei com ele cumpriu tudo. Tanto é que efetivamente nós adotamos as medidas e o preço dos combustíveis caiu de uma maneira impressionante, não só o preço de energia, né, caiu o preço do combustível, caiu o preço de energia elétrica, caiu o preço do telefone celular. Então assim, mas aí o que que foi isso? Eu levei para o Ministério de Minas e Energia o background da economia. Então eu falo assim: "Ó, eu não vou fazer canetada, eu vou fazer reforma microeconômica. Onde é que estão os gargalos?". Deixa eu interromper o episódio aqui rapidinho, porque assim, que os austríacos oferecem a melhor teoria para compreender a economia, isso aí você já sabe, tá careca de saber quem acompanha aqui o nosso podcast. Mas, por mais didática que seja a teoria austríaca, às vezes tem alguns conceitos que o pessoal se perde, alguns conceitos econômicos aí, que às vezes é difícil, principalmente para quem não tem uma formação na área de economia. Bom, eu tenho uma solução para isso. Conheço o meu curso Economia para Não Economistas. Um curso criado para explicar sem complicação esses conceitos econômicos e tentar explicar esse maldito economês. Então a ideia do curso é você entender de moeda, origem de inflação, forças de mercado, consequências do intervencionismo e um monte de coisa que é importante para o dia a dia. O curso também oferece aulas voltadas para profissionais de outras áreas que demandam muito de economia no seu dia a dia. São 4 aulas especiais para médicos, advogados, pessoal do urbanismo e transportes e mercado financeiro. Acesse agora esse link que aparece aí na descrição do episódio e saiba mais. Economia para Não Economistas, agora de volta ao nosso episódio. E eu lembro que eu ia para um monte de reunião no Palácio Planalto, discutia com um monte de gente para reduzir combustível, fazia reunião, não resolvia porra nenhuma. Você assumiu lá, bicho, o negócio mudou, né, velho? Porque assim, é o conhecimento da microeconomia, né? Então assim, ó, é o básico, né? Mas assim, é difícil. Quando olha o que você fez, parece assim, pô, é óbvio, você tem que baixar o ICMS do combustível, você tem que fazer isso, tem que fazer. Cara, mas o desenho político para colocar isso na prática não foi fácil. Você convencer alguns técnicos, convencer políticos, impactou diretamente governadores, impactou um monte de coisa. Foi uma dificuldade, ainda mais que você falando aí que você não estava preparado para isso. Como é que foi esse grande desafio aí do Ministério de Minas e Energia, que é até estranho para nós economistas, né? Pô, ir para o Ministério de Minas e Energia e tal, mas fazia todo sentido já que a gente precisava de mexer na questão econômica da energia. Seria isso, né? Adriano, assim, eu gosto muito de um filme chamado O Vencedor. É a história real de Mick Ward, campeão mundial de boxe. Então tem uma cena nesse filme que fala assim: às vezes quem quer ser campeão precisa mudar. Ele precisa sair da sua área de conforto, ele precisa ser aquilo que ele não é, porque mudou as coisas. Então, voltando ali para 2020, quando eu ainda era secretário de Política Econômica e vem a pandemia, eu falei: "Meu Deus, o país vai quebrar bem na minha mão". Pô, a gente trabalhei tanto para estar aqui, a hora que eu chego, vem uma pandemia dessa, começou a falar: "Meu Deus, vai quebrar na minha mão", eu como capaz como um dos caras que quebrou o país. Então foi dando um desespero, foi dando um desespero, e nesse momento de muita angústia, cara, eu fui encontrando muita paz em Deus, em Jesus, em Nossa Senhora. Aí eu comecei a acordar 5 horas da manhã e rezar. Aí eu caminhava e rezava: "Ó, me ajuda, pelo amor de Deus, não deixa o país quebrar, o Brasil não merece isso.
O povo brasileiro não merece isso. O povo brasileiro sofreu demais, cara. Não deixa os países quebrar na minha mão. Me ajuda. Se não é para eu ajudar, que eu saia também, para que venha alguém e ajude. E graças a Deus ideias foram aparecendo. A ideia de pegar o dinheiro do contas individuais do PIS/PASEP, que estava parado, 26 bi, colocar no FGTS, dar liquidez para o FGTS poder fazer mais uma transferência de 33 bilhões de reais, veio na minha cabeça do nada: ó, pega o dinheiro, faz isso que vai dar certo. Graças a Deus deu certo. Então, eu comecei, eu sempre gostei de tomar uma cerveja, parei de beber, prometi a Deus nunca mais tomar bebida alcoólica. Eh, então as coisas foram mudando em mim. E quando vão mudando em você, tô falando sério, isso foi uma experiência espiritual muito forte que eu tive. E quando eu cheguei no Ministério de Minas e Energia, tinha uma paz muito grande, assim, é lógico, um peso enorme, porque era uma situação difícil, mas não era, parece que não era só mais eu. Então assim, vamos abaixar o preço dos combustíveis. Essa ideia dos tributos, nós temos que dar um nome aqui. O Congresso Nacional ajudou demais. Aqui eu quero citar explicitamente o nome do presidente da república, Jair Bolsonaro, que me deu todo o apoio do mundo, me deu tudo. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ligou para mim e falou: "Adolfo, hoje o que você é a prioridade aqui. O que você precisar, nós vamos fazer, porque realmente essa situação da guerra na Ucrânia está trazendo muito problema". Eu falei: "Olha, eu preciso disso". Aí o presidente da Câmara, Arthur Lira, me recebeu, falou assim: "Ó, eu quero uma lista do que se precisa". Eu passei uma lista a ele, tudo foi aprovado, com a exceção do novo marco do setor elétrico. Tudo que eu pedi foi aprovado. E aqui quero dizer também, eu sei que muitas pessoas às vezes têm críticas, mas é importante reconhecer o papel. O Senado Federal, tudo que passou na Câmara foi aprovado depois no Senado Federal, com a exceção do novo marco de garantias. Então a Câmara não passou o novo marco do setor elétrico e o Senado não passou o novo marco de garantia. Foram as únicas coisas de uma lista que eu pedi que não foi aprovado. Então fica aqui meu reconhecimento, meu agradecimento público aos presidentes da Câmara e do Senado, a todos os senadores, a todos os deputados, porque, de novo, se não fossem eles, a ideia tem que ser aprovada. E o Congresso Nacional e o presidente Jair Bolsonaro me deram esse apoio para aprovar essas ideias. E aí é o seguinte, é você confiar. Eu sempre falo para minhas filhas, estudar duro, trabalhar duro, sempre acreditar em você mesmo e pedir ajuda a Deus. Então, quando eu cheguei lá no ministério, eu vi que havia algumas ineficiências no desenho da microeconomia. Novamente, chamei uma equipe de elite, peguei os melhores caras que eu conhecia, levei todos para lá, sem medo de alguém aparecer mais. Aprendi com o ministro Guedes. Cara, tem que estar com os melhores, os caras bons, e com que você pode contar, né? Também não adianta o cara ser bom e não querer trabalhar. Eu sempre falava para os meus principais assessores: você, para trabalhar na elite aqui, tem que escolher. Ou você chega antes de mim, ou você vai embora depois de mim. E eu chego antes das 8 e vou embora depois das 8. Então você escolhe, mas por quê? Porque tem que trabalhar, não tem jeito, cara. A rotina é muito pesada. Se você não tiver em cima, muito focado, com nortes claros, você não sai do lugar. Então, para cada área eu tinha um norte. Ó, mineração, nós temos que ter uma legislação parecida com a australiana e com a canadense. Países exemplos de mineração, respeitam o meio ambiente, respeitam a população local, nós temos que melhorar. Então, se a gente se aproximar deles, estamos no caminho certo. Se a gente se distanciar, temos que ver o que está acontecendo. Combustíveis, tem que ter mais competição, que é a competição que vai abaixar o preço. Energia elétrica, pô, um monte de ineficiência. Nós temos que melhorar esse mercado de energia elétrica, tem que ter mais eficiência econômica. Então, o que eu procurei fazer era levar as reformas microeconômicas para dentro do Ministério de Minas e Energia. E honestamente, eu acho que deu muito resultado e acho que é o caminho. E aí você falando disso, né, e você falou muito bem da questão da pandemia, pô, foi foda, né, o primeiro governo que abriu a porta para tanto liberal, libertário, pô, eu andava nos corredores lá, topava com a galera que a gente participava de discussão, de coisa, pô, você tá aqui, pô, que legal, você tá aqui, que legal e tal.
essa galera toda chegamos lá e, pô, vem essa pandemia. Mas aconteceu um fenômeno muito louco, né, Adolfo? Passou a pandemia, aquela previsão do Guedes de a economia voltar em V, aconteceu. Eh, e aí eu vou te jogar, não sei se como é que você vai querer me responder isso, mas tinha tudo para os liberais continuarem. O que aconteceu que a gente foi falta de comunicação dos liberais, foi a grande imprensa que queria boicotar o governo, que, pô, foi um governo é um governo histórico, que, tipo assim, pegou o pior desafio da história da humanidade, acho que da humanidade, né, pelo menos dos últimos 200 anos, eu tenho certeza que a pandemia foi o maior desafio. E meio que quase que entregou o país melhor do que quando pegou. Por que que houve por que que não se continuou com esses liberais lá? Por que que houve a volta de um ex-condenado, vamos dizer assim, né? Não sei quão confortável você tá pra falar desse assunto. Não, veja, perder é ruim, cara. Perder é ruim pra caramba. Mas perder quando tá ganhando é mais difícil ainda, não? Não, assim, eu vou dizer, eu vou, assim, vou dizer o como é que eu me sinto. É aquela final da Argentina contra a França, 3-3, vai para os pênaltis, aí eu fico pensando no Mbappé. Pô, o cara marcou 3 gols da França, foi lá, marcou o gol de pênalti dele e o time dele perdeu, cara. Pô, cara, é assim, então foi um pouco do que eu senti. Eu senti assim, pô, eu acho que a gente fez um grande trabalho. Eu dei meu sangue aqui, cara. Eu não fui lá brincar, eu não fui lá viajar. As pessoas, sabe, quando eu virei ministro era convite pra viagem que não acabava mais, eu falei: "Pô, esquece, ninguém aqui vai viajar não, aqui é trabalho". Então assim, eu dei meu sangue, ali não foi brincadeira, cara, eu saí realmente esgotado, eu dei tudo que eu tinha em campo, e nós perdemos. E não foi só eu, você, o Guedes, o presidente Bolsonaro, todos nós demos o nosso melhor, mas nós perdemos. Então, por um lado dói, porque você deu o seu melhor, mas por outro lado, esse fato de que você fez o seu melhor também, lhe conforta. Fala: "Olha, não dá, eu fiz o que eu acredito, não fiz maluquice". As pessoas acharam que, o Adolfo vai virar ministro, vai ficar não, eu não aceitei nenhuma medida que não fosse estrutural, nenhuma. E com o apoio, eu vou deixar muito claro aqui, com o apoio do presidente Bolsonaro, com o apoio. Eu falei para ele que eu só tomaria medidas estruturais e ele concordou. Eu pedi 2 meses para resolver o problema e ele concordou. Então assim, esses aí você fala assim: "Mas por que vocês perderam?". Aí que é o seguinte, cara, num jogo tão apertado como esse, numa eleição que é decidida por 2 milhões de votos, tudo fez a diferença. E aí, cada um adora jogar a culpa nos outros. A culpa foram dos liberais bonitinhos que deixaram a gente na mão. Aí outros: "Não, a culpa foi do fulano que fez isso". Então assim, antes de jogar a culpa nos outros, eu sempre faço um convite: "Cara, e você não errou não? Só os outros erraram, né? Nenhum de nós errou. Eu errei. Então, fica aqui meu pedido público de desculpas, porque infelizmente eu errei, ué. Alguns momentos ali eu errei, eu fico olhando pra trás: "Porra, eu não devia ter sido tão duro. Pô, eu deveria ter falado de maneira diferente. Poxa vida, será que precisava ser tão duro o jeito que eu fui?". Então assim, acho que todos nós cometemos erros. Eu vou dizer eu falei demais, devia ter falado menos, sabe. Você não pode chegar num lugar desse e achar que você é o Adriano. Você não é mais o Adriano. Você é um ministro de Estado, você abriu a boca, as pessoas vão entender que aquilo é coisa de ministro de Estado. Você não é mais o Saxida lá do Mises. Do blog do Saxida, que era o melhor blog da história do Brasil. Era um blog do caralho o seu blog, cara. Você tem que voltar com aquele blog, mano. Eu não sei, a dinâmica hoje é outra. Você é o secretário de política econômica, cara. Você falou, as pessoas vão entender aquilo, não como da tua vida pessoal, não como uma opinião, você brincando com teus colegas, mas como secretário de política econômica falando. E eu demorei para entender isso. Então eu atrapalhei no começo. Depois eu tentei melhorar, mas eu atrapalhei. Então, falei demais, não se fala demais, cara. Governo, quanto menos você falar, melhor. E quando você falar, tem que ser claro, não pode dar espaço para margem.
tem que pensar antes de falar, porque as frases, elas às vezes você erra uma palavrinha, atrapalha. Então eu quero convidar a todos, a cada um fala assim: "Poxa, é verdade", porque a gente tá muito acostumado a falar assim: "Ah, a culpa foi do Bolsonaro. Se ele não tivesse feito isso, a gente tinha ganho". Cara, vamos olhar cada um pra si. Será que a Simone Tebet não fez diferença? Pô, uma eleição de 2 milhões de votos, se a gente tivesse convencido a Simone Tebet pra estar do nosso lado, eu acho que nós tínhamos ganho. Será que o Armínio Fraga não fez diferença? Será que a Helena Landau não fizeram diferença? Será que se a gente não tivesse conversado com eles com um pouquinho mais de cuidado, falar: "Pô, bicho, você tá nos criticando porque nós não fomos 100% de acordo com você, mas você tá indo votar em alguém que é 100% contra você. Tem algo errado aí no que você tá falando". Veja, eu até me lembro que eu escrevi no Twitter: "Meus amigos liberais me criticam, porque nós não conseguimos manter 100% o teto de gastos e não conseguimos privatizar 100% das empresas. E o que eles vão fazer? Vão votar em alguém que vai acabar com o teto de gastos e não vai privatizar a empresa. Não, tem algum problema aí". Mas eu tô falando isso, Adriano, não é para criticar ninguém não, pelo amor de Deus. Eu tô falando, cada um tem que fazer o meia-culpa. Eu fiz a minha, eu prejudiquei. Em momentos decisivos, eu tentei ajudar, mas eu também errei. E aí é da vida. Quem tá ali vai errar algumas vezes. Essa é a grande frase que eu vi lá no futebol americano. Tinha um campeão falando: "Meu amigo, quando você lança a bola 40 vezes num jogo, você vai errar algumas". Então o que aconteceu no nosso governo é que fala: "Pandemia", aí toda hora você tem que estar exposto. A Rússia invade a Ucrânia, toda hora você tem que estar exposto. Então você fica exposto toda hora, você vai errar algumas vezes. Agora, quem quer ser campeão tem que olhar para trás, ver onde errou e tentar melhorar. Então esse é o convite que eu faço de coração aos meus amigos libertários, aos meus amigos liberais. Cara, será, veja, aqui não é uma acusação, é assim, será que era isso que nós queríamos? Será que não tinha uma solução melhor? E aqui eu estou dizendo sério, eu errei também, então acho que cada um tem que olhar e falar assim: "Nós queremos um país melhor. Como é que nós vamos fazer para ter um país melhor?". Eu reconheço que eu errei. E Deus queira que, se algum dia for da vontade divina eu ter uma outra chance dessa, gostaria de estar melhor, mas é isso. E eu acho que todo mundo tem que estar pensando assim. Pô, sensacional isso, cara. Essa é uma reflexão aqui transcendental que você propôs aqui no nosso podcast. O pessoal aqui vai precisar de umas semanas para digerir isso aí, cara, porque é sério, né, é sensacional. E falando em sensacional, o que muita gente não sabe, várias coisas ninguém sabe, mas sim, o Adolfo Saxida é um cara que, só para vocês terem uma ideia, quando o governo Dilma estava assim lindo, maravilhoso, dando certo, né, vamos dizer assim, todo mundo viajando, pobre comprando casa, pobre andando de carro. O Adolfo Saxida veio aqui na cidade de Goiânia e uma coisa que eu quero reconhecer, o Adolfo, gente, era um cara que pegava, o Adolfo ele começou muito novo, vocês viram que ele fez doutorado com 28, então não estou entregando tua idade, tá, quando eu falo que você é das antigas, é porque você começou novo. Mas o Adolfo pegava o carro dele e vinha para Goiânia para dar palestra. Pegava ônibus, eu já peguei ônibus com o Adolfo Saxida pra gente dar palestra. Cara, era isso, é um cara assim sempre aberto e tal. E uma vez ele veio aqui em Goiânia, o governo Dilma lindo, maravilhoso, era um evento do Conselho de Economia. Os professores sentados ali na primeira fileira, ele: "Ó, esse governo vai dar merda, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer". E os caras ficavam rindo: "Não, esse cara é maluco, quem que trouxe esse doido pra falar? Foi o Adriano que trouxe esse maluco. Pô, também o Adriano é maluco, tá". Então assim, cara, e foi uma das palestras, assim, que eu achei do caralho, porque você fez a leitura correta. E o que eu quero te perguntar agora é o seguinte: qual que é a leitura que você tá fazendo desse governo aí? O que que a gente pode esperar? Eh, Porque assim, não é porque a gente é crítico a esse governo, mas o que que a gente pode esperar, além do óbvio que tá todo mundo falando desse governo? Quais problemas que a gente pode enfrentar que ninguém tá falando aí, Adolfo? Bom, primeiro eu quero agradecer, em primeiro lugar, né, agradecer esse convite que você fez, e agradecer o seu apoio, né, porque você me apoiou ali e disse que eu estava certo, que você estava vendo a mesma coisa, então fica o reconhecimento público também. Isso era 2012, se eu Mas deixa eu te interromper, por que que eu vou sempre te apoiar, vou sempre te ajudar?
que você precisar, cara. Porque é outra história que ninguém sabe. Se não fosse o Adolfo Saxida, rapaziada, eu já falei isso várias vezes pra ele, mas eu quero fazer publicamente. Se não fosse o Adolfo Saxida, galera, eu tinha feito doutorado na Unicamp. Vocês estão ligados que a desgraça que eu ia fazer na minha vida, estudar economia rural na Unicamp, no celeiro dos malucos marxistas. O Adolfo chegou pra mim e falou assim: não, Adriano, fui almoçar com ele. O Adolfo era um cara, bicho, que ninguém gosta. O pessoal do IPEA jogava ele num canto lá. E aí eu ia lá e falava assim: cara, esse cara é diferente, vamos almoçar. Chamava ele: não, Adriano, não mexe com esse negócio de Unicamp, cara, não mexe com esse negócio. Cara, vamos ajudar o Brasil. Esse Adolfo que você tá falando de ajudar o Brasil é o Adolfo desde sempre. Adriano, vamos ajudar o Brasil, cara. Por que você não vai fazer um doutorado em engenharia de transportes? Cara, que é um negócio que é o gargalo do Brasil. Tem um doutorado aqui na Unicamp, eu vou lá mandar a carta. Cara, o Adolfo foi lá e entregou a carta de recomendação minha antes de eu me inscrever no programa. Ele foi lá: ó, Adriano, ó, já entreguei, que eu ia mandar ele. Não, já entreguei a carta de recomendação da UNB. Aí, e não fui na Unicamp. Aí, cara, então assim, é um agradecimento infinito que eu vou ter contigo. Porque imagina o Adrianão ter feito doutorado na Unicamp, né? E hoje a minha carreira, né, essa questão de transporte, discutir mobilidade, infraestrutura, eu agradeço muito porque foi o Adolfo que me enfiou nessa e eu sou muito grato, cara. Te interrompi, mas é porque eu tinha que fazer isso. Você tá cheio de fazer reconhecimento também, eu também quero fazer esse reconhecimento. Você ia ser um craque em qualquer lugar. Ah, Não, ia ser sócia, velho. Eu ia ser não, sócia. ia não, cara. Isso aí, assim, a gente às vezes sacaneia a Unicamp, mas sacaneia porque é da brincadeira, igual ele sacaneia, mas assim, tem excelentes quadros lá também, então e aqui, o que eu queria falar de 2012, né, essa palestra que você falou foi de 2012. O que eu via na época é que o governo Dilma era muito parecido com o governo Geisel, mas muito parecido. E esse era o título da palestra: "Estamos retornando à década de 70, depois vai vir a década de 80", ou seja, você está fazendo as mesmas medidas que o governo Geisel tomou. Vai dar o mesmo problema na década de 80. E foi efetivamente o que aconteceu. E curiosamente esse foi um dos poucos artigos técnicos que eu escrevi usando a teoria austríaca. Porque eu não domino a teoria austríaca, né, Publicado na nossa revista acadêmica do Instituto Mises, tá lá o artigão do Adolfo. é isso. Quer dizer, minha formação toda mais ortodoxa, né, na parte mais novoclássica, novo-keynesiana. Mas eu estudei um pouco de Mises, e aí a questão do ciclo econômico austríaco, nós usamos a teoria austríaca do ciclo econômico, mostrando que ia dar problema em 2015, acertamos até o ano. Então, mas e tá aí publicado na revista do Mises. O que eu vejo hoje? O que eu vejo hoje é o seguinte: o Brasil, ele veio de 6 anos de reformas econômicas muito fortes. Então, ao contrário da maior parte das pessoas, eu tô mais otimista com o Brasil. Por quê? Porque é diferente do que era lá em 2012. Em 2012, principalmente de 2006 a 2012, você entrou num ciclo ruim no Brasil de política econômica. De 2002 até 2005, mas foi tranquilo, mas de 2006 até 2012 a política econômica estava piorando muito. Então eu estava vendo que, pô, hora que passar 2014 a reeleição, 2015 vai ser o ano do ajuste. Então eu tenho vídeos na internet dizendo isso: 2015 vai ser o ano do ajuste. Por quê? Porque você tinha lá 6 anos já de política econômica errada, que ia dar um problema muito sério. Agora nós estamos na outra ponta. De 2016 a 2022, principalmente entre 2019 e 2022, você teve um aprofundamento muito grande de reformas microeconômicas e fiscais. Então fica aqui meu reconhecimento que 2016 e 2018 foi um período importante também. Teto de gasto, né? O pessoal fala mal do Temer, né, galera? Pô, nosso grande amigo Leandro Roque, que foi editor aqui do site do Instituto Mises, ele falava muito isso, assim: o melhor presidente foi o Temer, o cara que entregou gasolina e inflação mais baixa que pegou, fez reforma de teto de gasto, tentou fazer uma reforma de previdência. Então, assim, temos que dar um mérito pro cara, por mais que a gente acha pessoalmente, eu acho que é um pouco o que você já falou lá atrás. Não é porque o cara às vezes é um crápula, tal, que, poxa, tem que sentar, conversar com o cara, organizar, vai que faz uma coisa boa, que nem você foi lá, conversou com o Arthur Lira, vai, pô, era o cara que tinha a caneta na mão, você vai xingar o cara?
Não, vamos lá ver como é que ele pode ajudar nossas ideias. Então é isso, né. E de novo, a maior parte das pessoas quer ajudar o Brasil. Agora ajudar é difícil, porque às vezes você tem a ideia errada, você vai atrapalhar. Então a gente tem que sempre ter esse princípio que o outro também está de boa fé. A equipe o Temer, entre 2016 e 2018, fez as reformas que eram possíveis. Agora eu reforço, era difícil aprovar o teto, mas tão difícil ou mais difícil que aprovar o teto de gastos foi manter o teto de gastos. Então isso é um mérito do que foi feito entre 2019 e 2022, o teto de gastos foi mantido. É um mérito aprovar uma lei de estatais? É, mas um mérito maior ainda é você respeitar a lei das estatais e não deixar ela ser mudada, e nós fizemos isso. A reforma da Previdência, aí eu discordo, a reforma da Previdência foi nossa. A reforma do Temer era uma reforma que eu respeito, mas ela Ele empurrou para a próxima reforma. é assim, ele não teve força, né, a gente tem que reconhecer, é difícil uma reforma dessa, tem que ter muito apoio no Congresso e ele não tinha naquele momento. Mas a reforma que ele desenhou já estava pronta para ser votada na Câmara e previa 450 bi de economia. Ou seja, ia começar a ser votada, prevendo uma economia de 450 bilhões em 10 anos. Durante o processo de votação, ia desidratar. A nossa reforma da Previdência foi aprovada com uma economia de 850 bilhões de reais em 10 anos. Então, a dele ia começar a ser votada, no máximo 450 bi. A nossa foi aprovada com uma economia de 850 bi. Então, a reforma do presidente Jair Bolsonaro com o ministro Guedes na economia foi muito mais forte, muito mais estrutural. Era outro cenário, outro congresso também, né. Também o marco do saneamento começou a ser votado lá, no ele só vingou no governo, porque já era outro congresso, já era A gente tem que dar esses méritos, mas tem que sempre dar o mérito também a todos que tiveram. Então, respeito demais a equipe econômica passada, convido eles a olharem o que foi feito entre 2019 e 2022, porque às vezes eu acho que eles se esquecem. Teve um artigo de um economista aí que saiu no jornal esses dias aí, parece que eles se esquecem, né, parece que 2019, 2022 é um período que não existiu no Brasil. Então, fica aqui o alerta para os negacionistas da teoria econômica, para os negacionistas da história, que o período de 2019, 2022 existiu e foi o período onde teve uma pandemia, a maior crise hídrica em 100 anos, a maior guerra europeia em 75 anos e o governo saiu gastando menos do que entrou em relação ao PIB. Saiu devendo menos do que quando entrou em relação ao PIB. tinha a menor quantidade de funcionário público, né. Em 2019, o Brasil gastava 19,5% do PIB. Em 2022, 18% do PIB. Em 2019, a dívida PIB era 75,7%. Quando nós saímos em 2022, era 71,7%. Então, por favor, respeitem o time que estava lá. Não vamos ser negacionistas e dizer que isso não aconteceu. Tem que respeitar aquele time. Novo marco de saneamento, novo marco do gás, novo marco de startups, novo marco de rodovias, de ferrovias, novo marco, a cabotagem, novo marco de cabotagem, a BR do Mar, novo marco de registros públicos, novo marco de securitização, novo marco de garantias, uma sequência enorme de reformas microeconômicas, 14 novos instrumentos financeiros, maior movimento de abertura econômica da história brasileira. E, para aqueles que dizem que nós não privatizamos, entre 2019 e 2022, 1/3 das empresas estatais federais foi fechada ou vendida. Eu vou repetir. Entre 2019 e 2022, 1/3 das empresas estatais federais foi fechada ou foi vendida. O valor arrecadado com privatizações entre 2019 e 2022 foi maior do que todo o valor de privatizações entre 1980 e 2018. Se você pegar tudo que foi arrecadado com privatizações entre 1980 e 2018, é menor do que o que nós arrecadamos entre 2019 e 2022. Então vamos respeitar o time que estava lá, porque eu respeito quem veio antes de mim. Porque um país melhora quando medidas corretas são mantidas e medidas inadequadas são corrigidas.
Você não melhora um país negando o passado. E assim, são 2 pontos, né. Muito ficou aquela impressão de privatização, a mente das pessoas vinha Correios. Aí, tipo assim, o Brasil tem muita empresa estatal, galera. Tipo assim, acaba com um monte que já é melhor, tipo assim. Aí, tipo assim, você privatizar um monte de coisa. Eu vi o trabalho lá, tanto do Salim, depois que o Salim saiu também, o pessoal foi tocando e ajudou muito essa questão. Cara, e o Correios? Aí privatizar um monte de empresa, pessoal. E o Correios? Cara, você tá louco, velho, o tanto de coisa que tá sendo feita. E para os negacionistas, né, tem um registro, não só a história, mas tá com dificuldade de achar o registro histórico aqui, ó, livrão Política Econômica Brasileira, justamente esse período que o Adolfo falou, né, um livraço, muita gente escreveu, o Eric, a galera toda que ajudou também, trouxe os dados, o que foi feito e tal, os objetivos, as metas, então tá aqui o livro da LVM, escrito aí pelo grande Adolfo Saxida e o nosso 2 ministros, né, pô, livrão com 2 ministros chega a ser pesado, né, eu fui comprar na livraria lá, tive que pedir 2 pessoas pra me ajudar a carregar o peso desse livro, né? Fala sério, né, e o meu é mais pesado ainda porque tem teu autógrafo, né, depois eu vou pegar o autógrafo do Guedes, aí eu vou leiloar aí daqui uns 10 anos, porque é uma obra, foi um trabalho justamente tudo que nem você falou, muitas reformas, e assim, uma opinião tua, o grande problema é que essas reformas elas como não era um governo autoritário, todas as reformas, principalmente, por exemplo, pegar o caso atual que a gente está discutindo do IOF, tudo era gradual, para dar segurança jurídica, para a coisa acontecer, para a reforma começar a acontecer, leva um tempo. Então assim, o seu otimismo está nas benesses dessas reformas que foram feitas e agora que tem a chance, o momento de começar a colher os frutos, é um pouco disso ou não? O que que você esse otimismo seu é isso? Foram 6 anos de reformas muito fortes. Agora, o que está acontecendo? A coisa começou a sair dos eixos. Você está aumentando demais o gasto público. Então, por exemplo, como é que era o nosso ajuste fiscal? Nós reduzimos o gasto público. Quando nós entramos, o governo gastava 19,5% do PIB. Quando nós saímos, gastava 18%. Como a gente gastou menos, podia arrecadar menos. Então, nós acabamos ou começamos o fim de 13 tributos de maneira permanente. Nós acabamos com a multa do adicional de demissão sem justa causa de 10% da FGTS. DPVAT, cara, você acabou com aquela merda do DPVAT, velho, e voltaram com essa E do bosta. DPVAT. Então, assim, começo do fim do IOF câmbio. Então, essas medidas, redução do adicional de frete de renovação da Marinha Mercante, que era de 40%, caiu para Caraca, 8%. isso era pesado, isso Então, era uma merda. tudo isso foi feito. Por quê? Porque a gente gastava menos. O que o governo atual está fazendo? Aqui, Adriano, para quem está nos ouvindo, política econômica é muito parecida com você ir no McDonald's. Você vai lá e escolhe o combo. Depois que você escolheu o combo, meu amigo, com muita sorte você troca o suco de laranja pelo suco de uva. Mas o que você escolheu já mais ou menos está dado. Nós escolhemos o quê? O setor privado lidera a economia. Quando você escolhe o setor privado é que gera desenvolvimento econômico, você já escolheu todo o resto. Você já escolheu que o governo vai ter que reduzir o gasto, porque quando o governo reduzir o gasto, você vai reduzir tributos. Você já escolheu que o governo vai ter que melhorar os marcos legais, melhorar a segurança jurídica e dar previsibilidade ao investimento, para o investimento privado liderar o desenvolvimento econômico. Foi isso que nós fizemos. Essa é a nossa política econômica. Redução, a nossa política econômica era muito clara. Consolidação fiscal via redução do gasto público e reformas pró-mercado para aumento de produtividade. O governo atual, ele tem uma visão diferente. Ele acha que o governo é que gera crescimento econômico. Quando você escolhe o governo é que gera crescimento econômico, você já escolheu o resto também. Você já escolheu que o governo vai gastar mais. Mas para o governo gastar mais, ele vai ter que arrecadar mais. Os bancos públicos vão ter que atuar mais. É o que nós estamos vendo. Então o governo não... Como ele aumentou demais o gasto, ele é obrigado a aumentar a arrecadação. No começo, ele conseguiu fazer isso. O governo atual já aumentou ou criou 24 novos tributos. Tá? Vou repetir aqui. Entre 2023 e junho de 2025, o governo atual já aumentou ou criou 24 tributos. É isso que tá. Chegou um momento que ele não. Qual que é o problema que está acontecendo agora? Que o Congresso disse não.
Ó, chega, você quer criar o 25º? Chega, não. Você já aumentou ou criou 24 novos tributos em 2 anos e meio. Cara, é quase um por mês. Não dá. Agora tá na hora de reduzir o gasto. E é isso que nós estamos vendo. Então essa confusão na política econômica, é porque a política econômica está em oposição à economia política. A política econômica do governo atual era aumentar gasto e aumentar tributo. Tudo bem, você está mantendo mais ou menos o balanço. Só que agora você não tem mais a economia política propiciando esse aumento de tributos. E aí que está vindo a confusão. Você vê que o quê? Que o déficit está escapando, a dívida está escapando, as pessoas estão com medo, porque estão vendo o quê? Que vai escapar. Se escapa isso, você sabe que o juro futuro sobe, você sabe que vai ter um problema fiscal na economia. E é isso que nós estamos vendo hoje. Agora, uma equipe experiente, que saiba lidar, que conheça Brasília, que você fez parte dessa equipe econômica, Adriano, que você estava no Ministério da Economia, uma equipe econômica de calibre corrige o problema do Brasil hoje, em um ano. É o tempo que leva para corrigir o problema fiscal no Brasil, um ano. Não estou dizendo que você vai acabar com o problema em um ano, tá? Eu estou falando que você endereça os problemas de tal maneira que você suaviza a trajetória, dá a previsibilidade necessária e convence os agentes econômicos que o ajuste fiscal é estrutural. Com um ano você consegue, um ano e meio você consegue fazer, um ano e meio você consegue fazer isso hoje. No final do ano, se continuar no passo, vai escapando. Você vê até o final desse governo mudanças de uma equipe para poder tentar ajustar isso ou isso não está nos planos desse governo? Esse governo acha que tem que dobrar, que nem o nosso amigo Guido Mantega falava, tem que aprofundar mais o modelo, por isso que não está dando certo. Você vê mais qual Eu acho que caminho? ele eu acho que ele teve a chance de fazer a mudança em janeiro desse ano. Se ele É fazer porque a aposta dar é um porque a nome. aposta eu vou fazer um registro aqui do erro do Adolfo. O Adolfo fez uma aposta comigo que o Haddad não chegava até o segundo ano de governo, que ele é muito ruim. Você perdeu essa daí, você tá me devendo essa, Perdi. mas sim, agora eu quero ver se acerta. O que que você vê aí? Não, eu acho que tá dado que ele vai sair já para se candidatar a algum cargo, né. Então E você não sabe pela e que não pelas merdas que ele está fazendo, que é mais não, triste, velho. não, ele vai sair porque ele está se candidatando a algum cargo, ele vai eu não sei exatamente quais são os planos do Partido dos Trabalhadores, mas me parece que o Haddad é um quadro importante dentro dessa estratégia, então ele deve ficar até março e abril sai para se candidatar. Mas eu acho que agora é muito difícil trocar, né, porque não dá mais tempo para fazer ajuste, né. Então assim, um ajuste, ele tem que respeitar também o ciclo eleitoral. Então, eu acho que você teve a chance de fazer isso em dezembro do ano novembro, dezembro e janeiro. Novembro e dezembro do ano passado e janeiro desse ano, você ainda tinha uma janela. Porque tinha passado das eleições municipais, tinha passado a eleição municipal, era hora de fazer o ajuste, né. Era a minha expectativa se fosse para ter um ajuste econômico. Então, assim, como não teve, eu acho muito difícil você tentar um ajuste agora. Então, o que eu acho que a equipe econômica atual vai tentar fazer? E respeito eles, tá, também aqui, cada um tá tentando fazer seu melhor, tenho certeza que eles estão tentando fazer o melhor, de maneira alguma quero ofender ninguém. Mas eu acho que eles já estão num módulo que é tentar segurar ao máximo para não deixar a coisa degringolar, então é o famoso empurrar com a barriga. Então essa questão do IOF que você falou, isso é papo furado, cara, ninguém vai aprovar corte de gasto agora. Alguém acredita que o governo vai cortar benefício tributário? Teve 2 anos e meio para cortar benefício tributário, não cortou? Vai cortar agora? Não é. Aí você fala assim: "Adolfo, mas o teu time também não cortou", mas também não criou, né. Então, nós pelo menos não cortamos, mas reduzimos outros tributos, e reduzimos o gasto do governo. Então, assim, é difícil você reduzir gasto tributário. Por quê? Porque tem que ter aprovação no Congresso. Então só de você não aprovar, cara, já é uma ajuda enorme. Então, eu acho que a equipe econômica atual vai dar o seu melhor para tentar segurar e levar com a barriga, mas não vejo nenhum ajuste. É por isso que a coisa está ficando tão perigosa, porque as expectativas estão descolando muito rápido. Então o que acontece? O país está muito exposto a um choque. Qualquer coisinha que saia do lugar vai bagunçar muito a economia brasileira. Você vê, a inflação já está machucando,
as contas públicas estão com problema, a carga tributária bateu recorde, é a maior carga tributária da história, dados oficiais do Tesouro Nacional, mais de 33% do PIB. Então, assim, e mesmo assim a situação fiscal está saindo do controle. Então, o que eu vejo é, hoje, hoje, com um ano e meio você consegue, mas eu não vejo isso sendo feito. O que vai acontecer em 2027? Rapaz, eu espero que seja uma equipe econômica com muita credibilidade, porque isso vai ser fundamental para ancorar expectativas. Mas eu acho que hoje a política econômica brasileira flerta com o perigo. Qualquer coisinha que escapar, meu amigo, vai ser muito difícil segurar. Caramba, né. Então seu otimismo cara, seu otimismo é meio meia boca esse otimismo seu, hein, cara. É porque dá para corrigir. Meu otimismo é porque dá para corrigir. Mas tá joia. Adolfo, cara, nós já estamos com um tempo aí de episódio, eu sei que dá pra gente ficar aqui um dia todo conversando, a gente consegue tirar uns 5 episódios conversando contigo, que você tem uma bagagem, uma experiência de vida e conhecimento, fora do comum, mas temos que terminar aqui o nosso episódio. Queria pedir pra você, mandar uma mensagem para os nossos amigos libertários. Todo mundo que não é libertário, eu peço para mandar uma mensagem, porque a nossa audiência, majoritariamente, são libertários. Claro que o público do Adolfo, que é conservador, que é liberal clássico, vai estar acompanhando, mas majoritariamente o nosso público aqui do Mises são libertários. Qual o recado que você quer dar para os libertários? Aproveita, já que esse chamado socialista é a hora da revanche. Qual que é o recado que você dá para os libertários que estão hoje no Brasil? O que pode ser feito? O que você recomenda para eles? Eu só tenho a agradecer a eles, porque é muito difícil estar na batalha de ideias. E a batalha de ideias é fundamental num país. Então eu respeito demais, mas demais, demais, demais meus amigos libertários, porque eles estão na ponta minoritária, e estão ali, estão insistindo, estão defendendo, então são pessoas corajosas, são pessoas muito bem preparadas tecnicamente, e meu respeito total. Eu apenas faço um alerta, o debate de ideias é fundamental, mas numa sociedade, não basta a ideia ser boa, ela precisa ser operacionalmente viável. Não adianta você ter uma ideia fantástica e não conseguir operacionalizar. Eu vou encerrar aqui com um exemplo de um grande governante que chamou o melhor economista da época e falou: "Eu quero ajudar meu povo". E o economista falou assim: "Para ajudar teu povo, você tem que acabar com as restrições de preço, porque você está fixando o preço de um produto e aí está bagunçando tudo, é por isso que tem fome. Você fixou o preço do trigo. Como o preço do trigo está fixo, a produção cai, tem mercado negro, você tem que liberalizar o preço. Outra coisa, quem produz no sul não pode vender no norte, está errado. Porque naquela época, quem produzia no sul só podia vender no sul, quem produzia no norte só podia vender no norte. Ele falou: não, tem que acabar com essas restrições, a flexibilidade, aumentar a eficiência econômica e o país vai crescer. Você sabe quem foi o governante, quem foi o economista, meu amigo Adriano Paranaíba e audiência? O economista, o governante foi Luiz XV e o governante foi Turgot. O economista foi Turgot. Adivinha, o economista estava certo. Adivinha, o rei fez tudo que o economista disse. Adivinha, explodiu a grande fome no interior da França, motivo original da Revolução Francesa. Então, assim, apesar de economicamente ele estar certo, como ele fez isso de uma vez, isso gerou que o agricultor que produzia lá embaixo vendia tudo em Paris, que era o preço mais caro. Ou seja, teve uma grande fome no interior da França. Bagunçou tudo. A economia, ela é fundamental, mas ela não é a única ciência quando você está no governo, quando você está comandando uma nação. Você tem que levar em consideração outros valores que talvez você não goste. Mas 99% da população ouve aqueles valores. Não adianta você dizer que não acredita em Deus. 95% do povo acredita, bicho. E vão reagir a isso. Então existe uma obrigação de quem é governante de entender que, por mais brilhantes que sejam suas ideias, elas precisam ter um amparo para não destruir a coesão social. E fica aqui um convite: se você não acredita em mim, por favor, vá a Simbres, distrito de Pesqueira, em Pernambuco, onde tem relatos de aparição de Nossa Senhora.
Muita gente vai para Fátima, né, ver Nossa Senhora, que é fantástico, recomendo, mas vamos prestigiar também o distrito de Pesqueira, em Pernambuco, onde uma jovem de 7, 8 anos estava fugindo com a família de Lampião, medo da família de Lampião estuprar as meninas, e Nossa Senhora apareceu para 2 meninas, como se estivesse as protegendo, e tá aí o relato de Nossa Senhora de Sines. Fiquem com Deus, muito obrigado, Adriano. Chega, arrepiei aqui, cara. Muito obrigado, Adolfo, pelos seus relatos, sua experiência, compartilhar com a gente todas essas ideias. E para você que chegou até aqui com a gente no nosso episódio, cara, tô muito feliz de você conseguir acompanhar o episódio todo. Recomendo que você siga as nossas redes sociais, siga o Adolfo Saxida nas redes sociais dele. Um dia ele volta com o blog dele, que era sensacional, que era incrível o blog do Adolfo. Então, pessoal, muito obrigado e até ao nosso próximo episódio. Lembrando que eu, você, o Adolfo Saxida, Instituto Mises Brasil, nós fazemos a liberdade. Valeu, moçada, um forte abraço, até a próxima.